Jornal Sport News no ar. O programa desta sexta-feira vai mostrar para você a cobertura completa do São Paulo, que em Santa Fé, na Argentina, ganhou do Colón com gol de Lisiero no tempo normal, mas perdeu na marca da Cal por 5-3. Também você vai ver a cobertura completa do Palmeiras, que no Paulo Machado de Carvalho bateu o Bahia por 1-0 com gol de Dudu e pega o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. Além de Filipão falando e a convocação da seleção brasileira na manhã desta sexta-feira, com muitas novidades, muita renovação e que sem dúvida beirou ao ridículo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. No estádio Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo, Palmeiras 1, Bahia 0. Aí o primeiro tempo foi muito disputado, muitas oportunidades, tanto para o Palmeiras quanto para o Bahia. E aí Dudu toca de cabeça e coloca para o fundo da rede, abrindo o placar no Paulo Machado de Carvalho, gol da classificação palestrina. Bahia colocou bola na trave no primeiro tempo, Palmeiras também atacou, teve suas oportunidades muito perigosas, então o placar poderia ter sido aberto no primeiro tempo. A atuação do goleiro do Bahia principalmente impediu que o placar fosse aberto, porque ele saiu muito bem, foi muito seguro nos lances em que foi exigido. Já no segundo tempo, o Palmeiras dominou, buscou o gol o tempo todo, teve mais posse de bola, foi pra cima. O Bahia só veio a pressionar, só veio a incomodar quando estava atrás do placar, né? E nos últimos minutos, 30 pra cima, só deu Bahia também. Mas era um ponto que não adiantava mais, ali não adiantava mais, já não ia fazer mais o gol, porque era o emocional. Jogar contra o Palmeiras não é fácil, jogar contra o Palmeiras no Pacaembu também não é fácil, então ali já era o emocional. Mas o Palmeiras dominou grande parte do segundo tempo, foi melhor na partida, foi mais efetivo, trocou melhor os passes, então um time muito bem organizado com o Filipão, e agora mostra a sua força aí, se classificando e pegando uma equipe tão forte como o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. Mesmo estando na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Bahia incomodou o Palmeiras em vários momentos, inúmeros, principalmente no primeiro tempo, quando eu disse que o jogo foi muito disputado. Bahia colocou bola na trave, incomodou a equipe do Palmeiras. Então, se tivesse feito aquele gol, que era uma chance claríssima para fazer, o resultado não seria esse aí, e talvez tivesse passado para a próxima fase da Copa do Brasil, se não tivesse perdido um gol tão importante, tão claro e tão fácil de fazer como era aquele. Passo a palavra agora ao professor para ele possa fazer a lista. Bom dia. Reitero aquilo que o Edu colocou agora. Se nós colocamos, e eu lembro que perfeitamente da primeira vez que eu vim aqui, eu falei bastante em transparência, que vocês perguntem tudo aquilo que vocês querem a respeito de qualquer assunto. Compete a mim, compete à comissão técnica, e vai passar a vocês. Como foi a primeira oportunidade pós-Copa do Mundo, naquele momento que ele foi de entrevista oficial? É a primeira vez que eu estou publicamente. Então, façam as perguntas que vocês entenderem ser importantes. É minha atribuição profissional e minha conduta pessoal falar e responder. Desculpa, professor. Só tem um detalhe que eu acho que é importante também eu salientar aqui. Nós tivemos nessa característica dessa convocação uma preocupação também com os clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Por esse motivo, conversando com o professor, nós fizemos a seguinte análise: nós iremos convocar apenas um atleta por clube do Brasil. Existiu a possibilidade, ou a discussão no caso, de convocar 2 atletas por estar se destacando no Brasil. Então, por esse motivo, por a preocupação de ajudar, entre aspas, os clubes brasileiros, nós decidimos convocar apenas um atleta por clube. Então, informação para que vocês possam também estar perguntando, caso necessário. Convocação: Alisson, Liverpool; Hugo, Flamengo; Neto, Valência, os goleiros. Defensores: Alexandro, Juventus; Dedé, Cruzeiro; Fabinho, Liverpool; Fagner, Corinthians; Felipe, Porto; Felipe Luiz, Atlético de Madrid; Marquinhos, PSG; Thiago, PSG.
Manchester United, Arthur, Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Flamengo, Felipe Coutinho, Barcelona, Renato Augusto, Beijing. Atacantes: Douglas Costa, Juventus, Everton, Grêmio, Firmino, Liverpool, Neymar, PSG, Pedro, Fluminense, William, Chelsea. Essa é a lista para os próximos amistosos da seleção brasileira. Livre o Greg entregando, em torno de 2-3 minutos a gente inicia a coletiva de imprensa. Em Santa Fé, na Argentina, o São Paulo buscou gol, principalmente no segundo tempo. Lisiero abriu o placar e deu esperanças para os São Paulinos, mas não deu. O Colón não foi tão retranqueiro como na partida do Morumbi, não. O Colón foi para cima. O Colón, em alguns momentos, no início da partida, e depois que tomou o primeiro gol do São Paulo, porque ali já sabe que é um time que é inferior ao São Paulo em capacidade técnica, foi pra cima, porque tinha que fazer o gol. Então, o Colón se mostrou uma equipe mais ofensiva, foi pra cima do São Paulo em alguns momentos, por estar jogando em casa, por ser uma torcida apaixonada, gritando o tempo todo. O São Paulo foi guerreiro e jogou bem o tempo todo. Agora, o Colón não foi aquela equipe inofensiva, que não atacou nenhuma vez, quando foi, fez o gol. A equipe foi pra cima e em alguns momentos propôs o jogo, como eu disse. Então a partida do Colón foi muito melhor, a postura do time foi muito diferente diante da postura que tivemos do Colón lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Para continuar analisando o jogo, eu vou dizer quem bateu os pênaltis do São Paulo e do Colón. Olha, da equipe do Colón bateu Alan Ruiz, Estigarribia, Correia, Fritzler e Ortiz. Do São Paulo bateu Nené, Reinaldo, Hudson e Bruno Alves. Olha, Alan Ruiz para a equipe do Colón bateu no canto, pé esquerdo, bateu firme. Estigarribia, ele bateu alto e forte, né? Bateu alto, bateu forte, boa cobrança. O Correia bateu muito forte, foi uma bombaça no meio do gol. O Fritzler, ele colocou no cantinho do goleiro do São Paulo e o Ortiz marcou para decretar a vitória do Colón. Agora vamos aos pênaltis do São Paulo. Nenê, de pé canhoto, ele bateu no lado oposto do goleiro Murian. Reinaldo bateu firme no canto. Hudson, ele bateu forte no meio do gol, uma bomba, muito bem batido o pênalti do Hudson. E Bruno Alves bateu e Murian, o Murian, goleiro do Colón, ele é o melhor da equipe, porque ele é um goleiro espetacular, um goleiro muito ágil. Mostrou isso nas cobranças por pênaltis, defendendo com o pé. Não sei se vocês lembram da defesa do Akinfev no jogo da Espanha contra a Rússia nas oitavas de final da Copa do Mundo, que classificou a Rússia para as quartas de final, quando a Rússia perdeu depois. Depois a Rússia perdeu para a Croácia nos pênaltis, né? A Croácia, que foi vice-campeã, perdeu para a França na final por 4-2. Olha, então foi uma defesa muito bonita do Murian, que tá de parabéns pelo que ele fez na partida também e no jogo em si. Agora, essa eliminação do São Paulo também tem que ser vista com bons olhos. O time que não levou Diego Souza, não levaram Diego Souza porque não quiseram. O time foi guerreiro, mas temos que admitir, o São Paulo não foi com aquela força que vai no Campeonato Brasileiro, nas outras partidas. Porque ser eliminado da Sul-Americana agora credencia o que o São Paulo? Só tem o Campeonato Brasileiro, só foca no Brasileiro. Enquanto o Flamengo tem Libertadores e tem Copa do Brasil, a equipe do São Paulo não tem nada. Enquanto o Grêmio tem Libertadores, São Paulo não tem nada. Então, São Paulo e Internacional vão brigar ativamente. Para mim, os dois que vão brigar ativamente pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí o São Paulo se credencia cada vez mais para brigar por esse título e é o grande favorito pelo futebol que vem apresentando e vai ganhar o jogo, na minha opinião, contra a Chapecoense. E parabéns ao São Paulo pelo que fez na Sul-Americana. E agora foco total no Brasileiro. É isso que diz Diego Aguirre. Confira
Confira os nomes que foram convocados pelo técnico Tite. A convocação mais ridícula dele no comando da seleção brasileira. Alisson, Hugo, que nem profissional é, né? Sub-20, pelo amor de Deus. Neto, Fagner, Fabinho, ele convocar o Fabinho, né? Ele convocar o Alexandro, o Felipe Luiz, o Thiago Silva, o Dedé, que tá voltando de lesão, o Marquinhos, o Felipe, que ninguém conhece, o Casemiro, né? O Arthur, que ele devia ter convocado na Copa do Mundo, o Fred, né? Que é um grande jogador, o Fred, o Andrés Pereira, o Paquetá tá certo porque joga demais no Flamengo, o Felipe Coutinho joga demais, Renato Augusto, de novo, Renato Augusto, Douglas Costa, muito bem convocado, William também muito bem convocado, Everton Cebolinha muito bem convocado, Neymar não tem nem explicação, Pedro muito bem convocado e Firmino muito bem convocado. Agora, se ele queria fazer renovação, não é o momento de fazer renovação. Por quê? Porque nesses primeiros amistosos, eu tô falando se eu fosse técnico da seleção brasileira, você pode discordar de mim, mas esse é o momento de ele mostrar que aquele time ali tem força. Convoca todo mundo de novo e todo mundo vai lá e ganha dos Estados Unidos, joga bem, ganha de El Salvador. Aí depois ele faz os testes que ele quiser lá nos próximos amistosos. Outra coisa, a CBF mais uma vez mostra incompetência, mas isso não é novidade, né? De marcar os jogos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, justamente perto dos amistosos. Então, prejudicando os clubes. Não pode ter tanta incompetência em uma federação como a CBF. Não pode ser, né? Mas aí está a convocação, que foi ridícula, que foi patética, principalmente a explicação do Tite, porque convocou esses jogadores, não convocou nenhum jogador do Palmeiras, que tem muito jogador do Palmeiras que podia entrar nessa lista aí, sem dúvida, no lugar de jogadores aí muito bons, como Felipe do Porto, né? Dedé do Cruzeiro, né? O grande Fred, o grande Fabinho, o grande Hugo, que devia ser substituído pelo Fábio, tem o Cássio, tem o Marcelo Groi, e ele coloca o Neto, né? Então parabéns, Tite. Não vejo problema nenhum em renovar a seleção brasileira. Agora, fazer dessa maneira aí, que faz pela metade o serviço, não é possível. Não é possível que o Tite, depois de perder para a Bélgica na Copa do Mundo, convoca o Hugo, goleiro sub-20 da equipe do Flamengo. Como é que ele convoca o Neto do Valência, tendo o Marcelo Groi, tendo o Fábio, que pegou 3 pênaltis na quarta-feira, tendo um Cássio? Como é que ele convoca Hugo e como é que ele convoca Neto do Valência? Não tem um discernimento, não tem cabimento ele fazer isso aí. Aí vamos convocar Felipe do Porto. Como é que ele convoca Felipe do Porto? Quem é Felipe que joga no Porto? Pelo amor de Deus, ele convoca o Andreas Pereira que joga no Manchester United. Pelo amor de Deus, qual foi o critério utilizado para fazer esse desbaltério na convocação da seleção brasileira para jogar os amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador? Qual foi o critério? Aí depois eles falam, uma coisa assim, totalmente patética, de dizer que só iam convocar um jogador pro clube para não desfalcar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, e que vai ser perto dos jogos da Copa do Brasil, né, que vai desfalcar muitos clubes, né? Aí, pelo amor de Deus, não tem discernimento isso aí não. Agora, a gente também tem que falar o que ele fez de bom. Ele fez de bom em convocar o Paquetá, o Everton Cebolinha, que vinha merecendo aí na equipe do Grêmio. Então, ele convocou alguns jogadores bem. A renovação não foi totalmente bem feita, porque convocar Felipe do Porto, Neto do Valência, convocar Hugo, goleiro sub-20 do Flamengo, é brincadeira. Agora convocar Paquetá, Everton Cebolinha, são ótimos jogadores. O Pedro do Fluminense, que vem jogando muito futebol e merece ser convocado também. Agora deixa de fora Luan do Grêmio, porque vai desfalcar o Grêmio na Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, não tem cabimento isso. O jogador vai deixar de jogar na seleção brasileira porque tem Copa do Brasil. Ou a CBF é muito mal organizada, disso ninguém tem dúvida, por colocar os amistosos, marcar os amistosos justamente perto dessas datas aí e sabia que ia desfalcar os clubes, ou não sei o que é, porque não tem cabimento um negócio desse. O Jornal Sport News volta segunda-feira com muita informação para você, e amanhã tem Esporte em Foco repercutindo ainda mais a convocação da seleção brasileira do técnico Tite, primeira convocação após a Copa do Mundo.